Olá, PCI Concursos, tudo bem com vocês? Meus caros, minhas caras, como estão? Continuemos aqui com o nosso curso de Direito do Trabalho, o tema é estabilidade. Terminamos a aula passada tratando sobre a estabilidade do dirigente sindical, bastante regrinhas, né, ali acerca da estabilidade do dirigente sindical. É importante revisar a matéria, revisar a nossa aula, assisti-la novamente para que aquelas regras sejam devidamente memorizadas, principalmente a questão da súmula, das súmulas, né, do entendimento jurisprudencial que foi construído em torno da estabilidade do dirigente sindical. Hoje nós vamos falar da estabilidade da gestante, do cipeiro e do empregado acidentado, o acidente de trabalho. Vamos começar com a estabilidade da gestante, né? Então, a empregada grávida tem estabilidade a partir do momento em que se confirma a gravidez até 5 meses após o parto, após o nascimento da criança. Então, essa estabilidade é uma estabilidade prevista na Constituição da República. No início da aula passada, eu fiz algumas considerações preliminares, falei da multa de 40% do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, diz que essa multa está prevista na Lei de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, mas a previsão dela, a base dela é constitucional. Está lá no artigo 10 do ato das disposições constitucionais transitórias. Pois bem, a estabilidade da gestante também está no ato das disposições constitucionais transitórias. Nesse mesmo artigo 10, né, está prevista lá no ato das disposições constitucionais transitórias. É importante que essa gravidez, para que ocorra, para que haja o direito à estabilidade, obviamente, mas é sempre bom lembrar, a gravidez deve ocorrer na vigência do contrato de trabalho. Não importa, o TST firmou um entendimento objetivo acerca da confirmação, da comprovação dessa gravidez, né? Então, mesmo que a empregada não soubesse que estava grávida e eventualmente, né, não esteja mais trabalhando e fique sabendo depois, mesmo nesse caso, uma vez confirmada por exame essa gravidez, não importa a ciência, a ciência do ato pelo empregador, ela é objetiva a fim de conferir a estabilidade. Basta a comprovação da gravidez por um meio idôneo. Haverá o direito à estabilidade. Também há estabilidade da gestante no contrato por prazo determinado. Normalmente, não há que se falar em aquisição da estabilidade no contrato por prazo determinado. Por quê? Porque as partes já sabem de antemão qual o termo inicial e o termo final do contrato, da contratação. Mas, no caso da gestante, a jurisprudência se firmou no sentido de que há, sim, estabilidade no contrato de trabalho por prazo determinado, o que inclui o contrato de experiência. Muito importante isso, é uma característica peculiar dessa espécie de estabilidade, a estabilidade da gestante, ok? Vamos para o quadro para que a gente possa verificar a base legal e jurisprudencial do que eu acabei de dizer, de forma um pouco mais calma, a fim de que vocês possam memorizar, acompanhar com mais tranquilidade e de forma menos, de uma forma maturando essas informações. Então lá, o artigo 10 do ato das disposições constitucionais transitórias, o inciso 2 vai dizer que fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa
Letra A e letra B. A letra A é o cipeiro. Nós vamos estudar, né, o empregado eleito para cargo de direção das comissões internas de prevenção de acidentes. E a letra B, o que nos interessa nesse exato momento, a empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. A súmula número 244, importantíssima para a estabilidade da gestante. Súmula número 244 do TST. O desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não afasta o direito ao pagamento da indenização decorrente da estabilidade. Então veja, o empregador vai ser cientificado, mas não há necessidade de uma ciência formal, desde que se comprove que realmente a empregada estava grávida, que ela ficou grávida durante o período do vínculo empregatício, enquanto exercia as suas funções, enquanto trabalhava, ok? Muito importante. Item 1. Item 2. A garantia de emprego à gestante só autoriza a reintegração se essa se der durante o período de estabilidade. É aquilo que falamos lá no início da aula passada, sobre a súmula número 396 do TST. Vai ao encontro do item 2 da súmula número 244. Tá? Então, essa garantia, do contrário, ou seja, uma vez exaurido o período de estabilidade, a garantia será transformada em pagamento de salários e demais direitos correspondentes ao período de estabilidade. Ok? Então, só há que se falar em reintegração se o período de estabilidade estiver em curso. Caso contrário, não cabe mais reintegração. Caberá reclamar os salários e demais direitos trabalhistas do período. O item 3 vai dizer que a empregada gestante tem direito à estabilidade provisória, né? O termo aqui é até equivocado do ponto de vista semântico, porque se é estabilidade não poderia ser provisória, né? Ou falamos estabilidade ou falamos garantia provisória. Estabilidade provisória é ainda mais estranho, ainda mais equivocado do ponto de vista da acepção, né, do significado das palavras. Veja, a empregada gestante tem direito à estabilidade na hipótese de admissão mediante contrato por prazo determinado. Foi o que nós falamos, incluído o contrato de experiência. Depois eu volto nesse slide, ele deveria estar lá no final, eu pulo e volto ele depois. E agora já podemos falar do cipeiro. O cipeiro também, né? Também nós temos está no item 2 do artigo 10, no inciso 2 do artigo 10 do ADCT, fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa, letra A, do empregado eleito para cargo de direção da CIPA, desde o registro de sua candidatura até 1 ano após o final de seu mandato. Então veja, se assemelha ao dirigente sindical. O que é a CIPA, pessoal? Como o próprio nome revela, uma comissão interna de prevenção de acidentes. Então, as empresas, existe uma regulamentação, uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, que é a norma regulamentadora número 5. Ela que trará as regras acerca da formação da CIPA, da eleição dos cipeiros, quais as empresas, a partir de quantos empregados há necessidade da existência de uma CIPA. Essa CIPA é composta por integrantes eleitos pelos seus pares, pelos demais funcionários e indicados pelo empregador. O presidente da CIPA, ele é indicado pelo empregador. E o eleito pelos colegas será o vice-presidente, será o substituto do presidente, vai ocupar o cargo de vice-presidente. Então veja, qual é a função da CIPA? Prevenir acidentes.
A CIPA, ela deve conversar com a área responsável pela saúde e segurança do trabalho. As empresas com determinado número de funcionários possuem o SESMIT, que é o Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho. Esse SESMIT é formado por médico do trabalho, engenheiro do trabalho, técnico de segurança do trabalho. Então veja, esses dois organismos têm que conversar. Esses dois órgãos dentro da empresa são os responsáveis por prevenir acidentes, são os responsáveis pela gestão de riscos. Ok, pessoal? Isso é muito importante. Então a CIPA, ela tem que se reunir, ela tem um calendário em que ela se reúne periodicamente e discute os programas de saúde e segurança, o planejamento, a gestão dos riscos. O que nós vemos na prática, pessoal? A gente vê que as comissões internas de prevenção de acidentes, elas só agem quando ocorre o acidente. Ou seja, em vez de prevenir, apenas chora pelo leite derramado. Não deveria ser esse o papel da CIPA. E esse empregado, ele tem estabilidade para que ele possa apontar o dedo, para que ele possa dizer, para que ele possa cumprir esse encargo com tranquilidade, sem medo de represálias pelo empregador. Então ele vai dizer quais foram as falhas na gestão da saúde e segurança, por que aquele acidente aconteceu, houve culpa do empregador. Então tudo isso passa pela CIPA. Daí a necessidade de que ele tenha estabilidade para que ele não se sinta ameaçado no cumprimento do encargo, ok? Súmula número 339 do TST, garantia de emprego. Então, a súmula vai dizer que o cipeiro goza, né, dessa garantia de emprego, o suplente da CIPA goza da garantia de emprego prevista no artigo 10, letra A do ADCT, a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988. Na CLT, a figura do cipeiro é tratada no artigo 165, artigo 165 da CLT. Ok? Então nós temos a Constituição da República e a CLT no artigo 165. Assim como o dirigente sindical, a previsão é no artigo 8º, inciso 8, e no artigo 543, parágrafo 3º da CLT. Aqui também eu tenho a Constituição, os atos das disposições constitucionais transitórias e tenho a CLT. E veja, a estabilidade não constitui vantagem pessoal, mas é uma garantia para que ele possa cumprir o seu papel perante os demais colegas, para cumprir o seu papel na CIPA. Somente tem razão de ser enquanto houver atividade, não é verdade, pessoal? Então, se for extinto o estabelecimento, não há que se falar em violação à estabilidade. Nesse caso, extinto o estabelecimento, é impossível a reintegração e indevida a indenização do período estabilitário. Veja, por quê? Porque aqui não é vantagem pessoal. A estabilidade se dá em razão da existência da CIPA, em razão da existência do estabelecimento e da necessidade da implantação da CIPA. Da mesma forma, o dirigente sindical. Né? Da mesma forma, o dirigente sindical. Dirigente sindical, por quê? Porque ele foi eleito dirigente sindical. Ok? Então, passamos para uma hipótese também bastante importante, que é bastante indagada, realmente sempre se pergunta, né? Do empregado acidentado. Artigo 118 da Lei número 8213 de 91. Então, essa lei é a Lei de Benefícios da Previdência Social. E nessa lei, no artigo 118, vem prevista a estabilidade do empregado acidentado, acidente do trabalho. Temos que conhecer, eu peço a vocês, que leiam lá os artigos 19 a 22 desta lei, que vai conceituar, vai dizer
o que é um acidente do trabalho típico, o que é uma doença do trabalho, o que é uma doença profissional, o que é um acidente de trajeto, que também é considerado como acidente do trabalho, que também caracteriza o acidente do trabalho. Então veja, acidente de trabalho é termo lato sensu, engloba o acidente do trabalho típico, a doença do trabalho e a doença profissional. Esse segurado que sofre acidente de trabalho, que contrai uma doença do trabalho, que contrai uma doença profissional, ele tem garantido pelo prazo mínimo de 12 meses a manutenção do contrato de trabalho na empresa, após a cessação do auxílio-doença acidentário. Auxílio-doença acidentário pago pelo INSS. Não é o auxílio-doença normal, comum, é o auxílio-doença acidentário. A partir do momento que ele retorna ao trabalho, que ele tem alta, conta-se o prazo de 12 meses de estabilidade, independentemente da percepção de auxílio-acidente. Por vezes, a lesão deixa sequelas irreversíveis. Neste caso, a legislação previdenciária, ela continuará, o INSS pagará o auxílio-acidente para aquelas lesões permanentes, as sequelas permanentes. Mesmo que ele receba esse auxílio-acidente, não ficará prejudicado o seu direito de continuar trabalhando numa outra função, mesmo que a capacidade laborativa tenha sido reduzida, e ele terá obrigatoriamente a estabilidade por 12 meses. Não poderá ser mandado embora, ok? É muito tormentoso porque as empresas fogem. As empresas, por vezes, não notificam acidente de trabalho ou deixam de reconhecer doenças do trabalho por conta dessa estabilidade, a fim de não ter que arcar com a estabilidade. Súmula número 378, muito importante, vai dizer que é constitucional esse artigo da lei, foi recepcionado pela Constituição. São pressupostos para a concessão da estabilidade que o afastamento seja superior a 15 dias. Por quê? Os primeiros 15 dias quem arca com o salário é a empresa. Após os 15 dias é o INSS. E são pressupostos o afastamento superior a 15 dias, o reconhecimento do acidente de trabalho pelo INSS com a consequente percepção do auxílio acidentário, salvo se constatada após a despedida doença profissional que guarde relação de causalidade com a execução do contrato de emprego. Então veja, requisitos cumulativos: o afastamento superior a 15 dias e a consequente percepção do auxílio-doença acidentário, salvo se constatada após a despedida doença profissional que guarde relação de causalidade com a execução do contrato de emprego. E o item 3 vai falar que o empregado submetido a contrato de trabalho por tempo determinado goza da garantia provisória de emprego. Então veja, no caso da gestante e do empregado acidentado, tem estabilidade mesmo aqueles que foram contratados por tempo determinado. São os únicos dois casos. Então, e outra coisa interessante, são dois casos que se relacionam com uma condição pessoal. É uma vantagem pessoal decorrente da condição de gestante, da condição de acidentado. Ok? Então, muito importante essa questão. Então, a gestante, o empregado acidentado, não é uma vantagem pessoal. A extinção do estabelecimento, neste caso, não fará cessar a estabilidade, diferentemente do dirigente sindical e do cipeiro, em que ali não é uma vantagem pessoal, é uma vantagem que decorre da condição de dirigente, da condição de cipeiro, uma condição objetiva que não é uma vantagem pessoal. Então, no caso do dirigente sindical
no caso do dirigente sindical e do cipeiro, se houver a extinção do estabelecimento empresarial, também cai por terra a estabilidade. No caso do acidentado e da gestante, não. Ok? Espero que tenha entendido isso e isso está nas súmulas. Outras hipóteses de estabilidade. Empregado membro da comissão de conciliação prévia. Artigo 625, letra B, parágrafo 1º da CLT. Comissão de conciliação prévia. Titulares e suplentes, até 1 ano após o final do mandato, salvo justa causa nos termos da lei. Ok? Então, pessoal, embora seja muito difícil atualmente uma comissão de conciliação prévia, existem algumas comissões de conciliação prévia em funcionamento. Ela não deu certo porque o Supremo Tribunal Federal era obrigatório, antes de ajuizar a ação, era obrigatório passar pela comissão de conciliação prévia. Aí o STF falou, não, isso viola o acesso à justiça, viola o direito fundamental de ação. É facultativa facultativo buscar a comissão de conciliação prévia para acordo em torno dos conflitos trabalhistas. Nós estudamos isso lá no direito processual do trabalho. Esses membros da comissão de conciliação prévia têm estabilidade. As comissões de conciliação prévia são previstas em acordo ou convenção coletiva de trabalho e se dão com a participação do sindicato, necessariamente, ok? Membros do Conselho Nacional da Previdência Social e do Conselho Curador do FGTS. Também os representantes dos trabalhadores, como aqui na CCP, representante dos trabalhadores, os titulares e os suplentes, a mesma regra, desde a nomeação até 1 ano após o mandato. Só cabe demissão se houver justa causa, caso contrário, a estabilidade se mantém. E por fim, empregados eleitos diretores de sociedades cooperativas. Artigo 55 da Lei número 5764 de 71, que é a lei das cooperativas. Existe uma lei, pessoal, de cooperativas de trabalho, mais recente, mas existe essa lei das cooperativas. Cooperativas em geral, cooperativa de crédito, cooperativa, qualquer cooperativa. Os empregados eleitos diretores têm estabilidade. Têm estabilidade. Então, nós vimos aí, estudamos, pudemos falar nessa aula sobre estabilidades muito importantes, envolvendo, falamos aí do cipeiro, falamos do empregado acidentado, falamos da gestante, muito importante a memorização, o estudo dessas hipóteses de estabilidade. Tratamos também, ainda que enunciamos aí no nosso quadro, falamos sobre outros artigos, normas que prevêem estabilidades para hipóteses diversas que trouxemos aí, CCP, membro de conselho da Previdência Social, de conselho curador do FGTS, empregados eleitos diretores de cooperativa, também tem direito à estabilidade, ok? E vamos terminar a nossa aula só para fazer aí uma retrospectiva, falar sobre um pouquinho apenas sobre o regime que envolve os servidores públicos, não é mesmo? Nós sabemos, já estudamos o empregado público, temos o estatutário, cuja competência não é da Justiça do Trabalho, e temos o empregado seletista. Por enquanto, a competência é da Justiça do Trabalho, mas o Supremo Tribunal Federal caminha para firmar um entendimento de que, mesmo o empregado seletista, a competência não será mais da Justiça do Trabalho. Calma lá, ainda não aconteceu, ainda não é realidade, não quero confundi-los, mas existe aí todo um movimento, decisões recentes que
podem alterar um entendimento de décadas do Supremo Tribunal Federal. Bom, o Supremo Tribunal Federal, com todo o respeito, pessoal, muda de entendimento a todo instante. O mais difícil é a segurança jurídica no nosso país, certo? Fica aqui como uma crítica para a nossa reflexão. Vamos lá falar sobre empregado público e a questão da estabilidade. Regra geral, aprovação em concurso público em caráter efetivo, 3 anos de estágio probatório. Se essas condições se somarem, há estabilidade. E essa estabilidade é garantida a não ser que haja uma sentença judicial transitada em julgado ou um processo administrativo em que se verifique desempenho insatisfatório, ou ainda no caso de excesso de despesa. Todas essas possibilidades estão previstas na Constituição para a perda do cargo. Ok? Só há que se falar em perda do cargo do servidor estável, e aqui o estatutário, o servidor estatutário e o servidor estatutário nestes casos, ok? Aí o servidor estatutário, a competência não é da Justiça do Trabalho. Nós temos na Constituição também uma estabilidade tida como excepcional, que está prevista lá no artigo 19 do ADCT da Constituição Federal. E o que vai dizer? O servidor da administração direta, autárquica ou fundacional, desde que no momento da promulgação da Constituição da República ele tivesse 5 anos de efetivo exercício ininterrupto, estaria garantida a estabilidade. Então veja, pessoal, aqui não há que se falar em concurso público. Criou-se essa regra, uma regra de transição, quando foi promulgada a Constituição, 5 de outubro de 1988, esse servidor, mesmo sem concurso, se estivesse há 5 anos ininterruptos no cargo, ele teria garantida a estabilidade. E por fim, falar um pouquinho aqui sobre o empregado público e algumas questões peculiares acerca da estabilidade. Então veja, um empregado público da administração direta, autárquica e fundacional, ele tinha estabilidade. Esse é o empregado público CLT, não é o servidor estatutário. Ele tinha essa estabilidade até a emenda constitucional número 19 de 1998. Após a emenda, não há que mais que se falar em estabilidade desse servidor, muito embora a sua dispensa tenha que ser motivada. O empregado público de empresa de economia mista ou de sociedade de empresa pública, ou de sociedade de economia mista, não tem estabilidade. Porque o regime de contratação é o mesmo das pessoas jurídicas de direito privado. Nós tivemos oportunidade de falar também em uma de nossas aulas, quando a gente falou de empregado público, nós tecemos considerações sobre a dispensa desses empregados públicos, a necessidade de motivação da dispensa. Nós vimos que existe um entendimento do STF da necessidade de motivação da dispensa do empregado dos Correios e que existe uma propensão, o próprio Supremo Tribunal Federal já se posicionou, também da necessidade de motivação da dispensa. Você não tem estabilidade, a estabilidade rígida do estatutário, mas você tem a necessidade de motivar a dispensa para os demais casos que envolverem emprego público, inclusive da empresa pública e da sociedade de economia mista. Essa questão, repercussão geral lá no Supremo Tribunal Federal. E o TST tem uma jurisprudência consolidada em torno da desnecessidade da motivação da dispensa do empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, empregado público, porém, até mesmo por esse posicionamento do Supremo Tribunal Federal, quando o Supremo Tribunal Federal bater o martelo e disser
que há repercussão geral, e essa repercussão geral, uma decisão vinculante, um precedente que vai vincular os demais ramos do Poder Judiciário e a própria administração pública, então há aí uma expectativa de mudança da jurisprudência do TST. Mudança no sentido de garantir a necessidade de motivação da dispensa destes empregados. Ok? Então espero que vocês tenham compreendido, né, a nossa aula sobre estabilidade, nossa segunda aula. É o que tínhamos para falar de o mais importante sobre estabilidade. Estudem, lei seca, muita memorização também das súmulas, das OJs, que tratam da questão da estabilidade no direito do trabalho. Espero que a aula tenha esclarecido dúvidas e tenha servido à preparação de todos vocês. É para isso que estamos aqui. Esse é o nosso objetivo. Fique conosco, fique com o PCI Concursos. Até a próxima aula, pessoal. Vamos falar sobre trabalho da mulher, trabalho do menor, ok? As proteções especiais, o regime especial, as peculiaridades em torno do trabalho desses sujeitos, ok? PCI Concursos, até lá. Um abraço, fique conosco.